Olá, amigos e amigas, bem-vindo à nossa aula número 2 do nosso projeto Gerenciamento de Consultas Médicas, onde vamos começar a desenvolver as nossas tabelas. Acesse em sua máquina o Access 2007. Entramos na tela de introdução ao Microsoft Office Access. Clique em Novo Banco de Dados em branco. Automaticamente surgirá essa tela onde nós nomearemos o nosso projeto. Salve esse projeto como projeto Clínica Médica. Se vocês optarem em alterar o local de armazenamento do banco de dados, é só clicar neste ícone e depois clique em criar. Automaticamente o Access nos abrirá a primeira tabela. Entre em modo de exibição e escolha modo design. Salve, conforme a instrução do Access, o nome dessa tabela. Nós estamos trabalhando neste momento com a tabela de especialidades. São as especialidades médicas. De OK. E nós vamos começar a criar os nomes dos campos. A título de informação, a tabela de dados, ou seja, um banco de dados em Access, tem como principal objeto as tabelas, que são responsáveis pelo armazenamento dos dados em formato de registros. Como vocês podem observar, o Access, quando da exibição desta tabela em modo design, cria automaticamente a chave primária. Nós vamos utilizar a chave primária como se fosse um índice, ou seja, ela nos dará números em ordem sequencial e únicos. Normalmente o conceito de chave primária, ela é um atributo da tabela que permite a identificação única de cada um dos registros. Ela também aplica uma ordenação automática aos registros, pois seu funcionamento, como eu disse, é similar a um índice. Isso significa que a ordem física dos registros é determinada pela chave primária. Então aqui vamos alterar para código da especialidade. Tipo de dados, numeração automática. Aqui em legenda, sim, nós vamos escrever código com acentuação. Código da especialidade. É interessante que o nome dos campos não contenha acentuações. O seguinte, o próximo campo será denominado como descrição, underline, especialidades. Aqui sim nós vamos deixar no formato tipo de dados texto. Em legenda, nós podemos alterar para descrição das especialidades. O tamanho também nós podemos alterar. O tamanho do campo de 255 para 40. Salve. Nós já temos a nossa primeira tabela pronta. Agora nós vamos para a nossa segunda tabela. Clique em criar tabela e modo de exibição, escolha modo design
salve essa nossa segunda tabela como a tabela médicos. Ok. E nós já vamos começar a digitação dos campos. Aqui está código underline médico, defina como numeração automática e a chave primária tem que ser aqui no código do médico. Caso o seu access esteja sem a chave primária, é só definir clicando nesse ícone chave primária. Altere a legenda para código do médico com as acentuações, nome do médico, tipo de dados texto, tamanho 50, legenda nome. CRM, tipo de dados textos. Aqui nós podemos alterar o tamanho do campo para 10. E em máscara de entrada, digite a seguinte expressão. Digite 0, 0, 0, 0, 0, são 5 zeros, barra invertida, o tracinho, o símbolo de maior, 2 As maiúsculos, ponto e vírgula, 0, feche com ponto e vírgula e underline. Aqui no campo requerido, coloque sim, ou seja, quando vocês começarem a digitar as informações na tabela médico, o campo CRM será requerido. Caso não contenha essa informação, o Access nos informará a ausência deste código. E código da especialidade, que é uma chave estrangeira, já que nós temos aqui em especialidade a chave primária, código da especialidade. E quando nós formos fazer a referência ou a criação dos relacionamentos, nós utilizaremos aqui o código da especialidade como chave estrangeira. E altere o tipo de dados, como é uma chave estrangeira, para número. E altere a legenda para código da especialidade. A título de informação, a chave estrangeira permite que os registros de uma tabela sejam relacionados com os outros de outra tabela por meio de sua chave primária. A próxima tabela a ser criada é a tabela de convênios. Então clique em criar tabela, altere para modo de design e salve essa tabela com o nome de convênios sem acentuação. Ok, e vamos começar a escrever o nome dos campos. Lembre-se que o Access automaticamente nos coloca a chave primária aqui no primeiro nome do campo. Aqui está a tabela convênios, com a chave primária código do convênio, numeração automática, legenda, código do convênio. Eu não vou mais entrar nos detalhes com referências à legenda, que nós já temos exemplificado nas tabelas anteriores. Aqui, nome do convênio, tipo de dados texto, tamanho do campo 50. Agora, telefone, vamos deixar em tipo de dados texto, mas aqui, tamanho do campo, passa para 17, máscara de entrada. Clique nesses 3 pontinhos, siga as instruções do Access 2007, primeiro você precisa salvar, salvo, e vamos utilizar o assistente de máscara de entrada. Siga as instruções e escolha aqui telefone, avance, 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 deixa aqui sem símbolos de máscara, avance e conclua. Automaticamente a máscara de entrada está realizada.
fax, o mesmo processo, tamanho do campo 17, máscara de entrada, siga as instruções do Access, telefone, avance e conclua. E-mail, nós podemos deixar no formato texto, ou então, se quiser, pode colocar em formato de hiperlink. Contato, tamanho do campo 50. Bem, até o momento criamos 3 tabelas. Nós vamos para a próxima tabela. Eu já venho com a tabela pronta, pois nós já sabemos o processo de criação da tabela. Essa próxima tabela terá o nome de tabela pacientes. Essa vai ser a maior tabela que nós teremos no nosso projeto. Ela representa basicamente o alicerce do nosso projeto. Eu já venho com todas as informações e depois nós repassaremos passo a passo as alterações que necessitam nesta tabela. Então está aqui o código do paciente como numeração automática, tamanho do campo 50, ou melhor, código do paciente, a numeração automática, tamanho do campo inteiro longo, legenda, código do paciente. Nome do paciente, tamanho 50, sexo, tamanho 1, número do RG 12. Aqui nós podemos utilizar uma máscara de entrada. Transcreva ou escreva o seguinte código. Digite 99 barra invertida ponto 3 zeros barra invertida ponto mais 3 zeros barra invertida um pequeno traço, o sinal de maior, um A minúsculo, ponto vírgula, zero, ponto vírgula. Aqui tem um pequeno erro, seria o A, ponto e vírgula e um underline. Então seria o sinal de maior, um A minúsculo, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, underline. Vamos para o número do CPF. CPF nós podemos utilizar a máscara de entrada, é o processo normal. Aqui está o CPF, avance e conclua. Data de nascimento, aqui nós vamos alterar o tipo de dados para data hora, em formato, coloque data abreviada. Endereço 50, número 5, bairro 40, cidade 40, estado 2 e formato maiúsculo, ou seja, sempre que digitarmos o estado, ele sairá maiúsculo, por isso do sinal de maior. CEP, tamanho do campo 9, podemos também utilizar a máscara de entrada. Código postal, avance, conclua. Telefone, também podemos usar a máscara de entrada. Telefone, nós já sabemos como se faz, conclua. Celular, nós podemos fazer o seguinte, copiar e colar. Ctrl C, aqui em celular, vamos copiar na máscara de entrada. E em alguns estados, ou aqui em São Paulo, tem um prefixo a mais, então é só acrescentar um 9 nessa máscara de entrada. E-mail, podemos deixar como texto ou então alterar para hiperlink. Código do convênio, nós sabemos que é uma chave estrangeira, já que temos o código do convênio na tabela convênio como chave primária. E local de trabalho, que a legenda é empresa, é onde o nosso paciente trabalha. Bem, amigos, na próxima aula nós criaremos mais 2 tabelas e finalizaremos o nosso trabalho com todas as tabelas. Então, amigos, meu nome é Fábio, até a próxima aula, se Deus quiser.